Misty Rainey, da série Vida Remota, é aquela mulher forte, destemida e determinada que sempre aparece na nossa tela, pronta para ajudar famílias a sobreviverem fora da rede elétrica, longe da civilização. Mas por trás dessa postura firme, quase autoritária que o público vê na TV, existe uma mulher real, alguém que já enfrentou perdas profundas, dor e tragédias pessoais ao longo da vida. Nos últimos tempos, começaram a circular rumores de que ela estaria se afastando do programa. Ao mesmo tempo, surgiram muitos comentários e especulações sobre sua vida pessoal. Neste vídeo, a verdade vem à tona. Aqui, você vai descobrir quem ela realmente é e o que está acontecendo longe das câmeras. Assista até o final, porque a história da tragédia que ela enfrentou vai te surpreender. Quando o público vê Misty pela primeira vez na série, a primeira coisa que chama a atenção é sua disposição incansável para o trabalho pesado. Quando o assunto é ajudar famílias a viverem fora do sistema tradicional, ela não pensa duas vezes antes de arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Essa mentalidade trabalhadora vem de uma infância moldada em um dos ambientes mais extremos dos Estados Unidos, a natureza selvagem e implacável do Alasca. Misty nasceu em 9 de novembro de 1979, em Sitka, no Alasca. Ela cresceu dentro da aventureira família Rainey, sendo criada longe do barulho das cidades grandes. Seus pais, Marty Rainey e Molly, escolheram uma vida simples, conectada à natureza. Seu pai, Marty, é amplamente respeitado como especialista em sobrevivência, e não é surpresa que ele tenha passado esses valores para todos os filhos. Ela cresceu ao lado dos irmãos Matt e Miles, aprendendo desde cedo a construir, plantar, caçar e proteger a propriedade da família. Essas habilidades de sobrevivência surgiram da necessidade. O clima severo e o terreno difícil do Alasca não permitiam erros. Viver longe da civilização significava depender totalmente da própria capacidade de produzir alimento, água potável, abrigo e segurança. Tudo vinha diretamente da natureza ao redor. Esse sempre foi o estilo de vida dos Rainey. Misty cresceu aprendendo o negócio da família, focado em construções com pedra e madeira, usando materiais naturais do próprio solo. Além disso, ela se tornou experiente em agricultura, caça e diversas outras áreas, habilidades que mais tarde seriam essenciais em sua trajetória na televisão. Ela se consolidou como uma das principais estrelas do programa, que acompanha membros da família Rainey ajudando pessoas que sonham em viver de forma autossuficiente, muitas vezes em locais extremamente hostis. Por terem passado a vida inteira sobrevivendo em ambientes extremos, os Rainey são perfeitos para essa missão. Entre os irmãos, Matt é o mais famoso depois de Misty. Ele também é presença constante na série e se destaca como guia de montanha e construtor. Todos os filhos de Marty são excelentes caçadores, mas Matt se sobressai. Além disso, ele é habilidoso na agricultura e na criação de animais. Matt é casado com Kate, com quem tem um filho. Mesmo os irmãos que não aparecem no programa são bem-sucedidos. Misty, por sua vez, é casada com Micaiah Badow, um carpinteiro e surfista que compartilha sua paixão pela vida ao ar livre. Desde a estreia do programa em 2016, ela se tornou uma figura central da série, participando de todas as temporadas. Sua especialidade sempre foi a segurança alimentar, ajudando famílias a aprenderem como plantar, proteger e conservar alimentos em ambientes onde a natureza parece estar sempre contra. Ela ensinava como aproveitar cada espaço para hortas, criar animais e garantir que todo o esforço não fosse perdido. Mas ela nunca foi apenas uma agricultora ou construtora. O público se conectou com ela porque dava para ver o quanto ela realmente se importava com as famílias que ajudava. Com o passar das temporadas, ela se transformou não só em uma das favoritas dos fãs, mas em um verdadeiro símbolo de força. No entanto, como muitas pessoas que parecem fortes por fora, ela carregava lutas internas que quase ninguém via. Quando o público assiste Misty na série, enxerga uma mulher sorridente, disposta a enfrentar qualquer desafio e motivar famílias prestes a desistir. Mas força não significa ausência de dor. Como qualquer ser humano, ela enfrentou batalhas pessoais, longe das câmeras. Uma das dificuldades mais comentadas foi sua relação com o próprio corpo e com o peso.
Crescendo no Alasca, a aparência nunca foi prioridade, e o que importava era resistência e habilidade. Mas tudo muda quando você se torna uma figura pública. De repente, as pessoas não comentam só o que você faz, mas como você aparenta. Entre as primeiras temporadas, muitos fãs notaram mudanças em sua aparência e começaram a especular. Surgiram preocupações, boatos sobre saúde, estresse e até gravidez, tudo desmentido por ela mesma. Ela explicou que mudanças no corpo fazem parte da vida de quem trabalha pesado na Terra e precisa de energia constante. E talvez seja exatamente isso que faz o público se identificar tanto com ela. Misty Rainey nunca fingiu ser invencível. Ela apenas seguiu em frente, com coragem, verdade e resiliência. Ao longo de todas essas lutas, Misty mostrou algo extremamente poderoso. Ela enfrentou críticas constantes sobre o próprio corpo, a pressão da fama e as dificuldades reais de viver de forma autossuficiente. Em vez de esconder tudo isso, ela escolheu mostrar sua vulnerabilidade. E é justamente essa vulnerabilidade que a torna ainda mais inspiradora do que sua força física jamais poderia ser. Os fãs se conectam com Misty não apenas porque ela é forte, mas porque ela é real. Ela não esconde seus defeitos nem finge que sua vida é perfeita. Pelo contrário, ela admite que sofre, que luta, que tem dias difíceis. E ao fazer isso, ela dá permissão para que outras pessoas também sejam honestas sobre suas próprias batalhas. Existe algo profundamente humano em ver alguém que você admira mostrar que não é invencível. Ela pode até ser forte, mas ela também é alguém que chora, que sente dor e que às vezes duvida de si mesma. E mesmo assim, ela sempre se levanta, ela sempre segue em frente. Essa é a parte da história dela que mais toca as pessoas. Suas lutas pessoais não moldaram apenas sua vida, elas moldaram a forma como ela ajuda os outros. No programa, quando Misty conversa com famílias que estão à beira de desistir, ela não fala apenas como agricultora ou construtora, ela fala como alguém que sabe exatamente o que é se sentir desanimada, insuficiente ou se perguntar se vale a pena continuar. Essa empatia é o que torna seus conselhos tão poderosos. No entanto, polêmicas e processos judiciais do passado levantam muitas dúvidas entre os espectadores. Ao longo dos anos, a família foi acusada de encenar algumas histórias apenas para as câmeras. Mesmo assim, o programa continua fazendo sucesso, independentemente do que as pessoas dizem ou pensam. Até 2025, a série, do canal Discovery, já exibiu 13 temporadas e se expandiu para vários spin-offs. Mas será que o programa já falhou alguma vez? A verdade é que a maioria dos fracassos provavelmente nunca vai ao ar. Em 2017, o canal exibiu o primeiro resgate fracassado da história do programa, no episódio intitulado Trapped. Durante a gravação, uma emergência médica aconteceu e a família Rainey precisou salvar 2 moradores rurais de Montana que corriam o risco de ficar presos em sua própria propriedade. E quanto aos rumores de mortes no programa? Boatos sobre falecimentos do elenco da série são comuns na internet, mas até hoje não há nenhuma morte confirmada relacionada à série. O programa conta com profissionais experientes que orientam a família Rainey em desafios extremos, enfrentando locais perigosos e situações de alto risco. Mas afinal, a série foi cancelada? Não. O Discovery não cancelou e confirmou o lançamento da 13ª temporada, que aconteceu em setembro. Processos judiciais contra estrelas e produções de reality shows não são raridade, e programas de grande sucesso como Vida Remota também não escaparam desse tipo de polêmica. Desde sua estreia em 2016, o programa conquistou uma base sólida de fãs, mas também enfrentou batalhas legais. Em 2018, a família Rainey e a produção do programa foram processadas por um casal americano que mora no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, e que participou da primeira temporada. Esse processo levantou questionamentos sérios sobre a autenticidade do programa e sobre como a televisão de realidade funciona nos bastidores. Vale lembrar que os Rainey viajam para as regiões mais remotas dos Estados Unidos para ajudar famílias que lutam para manter uma vida sustentável fora da rede elétrica.
Cada episódio acompanha a avaliação do local, as melhorias necessárias e o ensino de habilidades essenciais para sobreviver no meio selvagem. O programa mostra não só os desafios físicos da vida off-grid, mas também o impacto emocional e financeiro que esse estilo de vida traz para as famílias. Mas como esse processo judicial começou? Vamos entender melhor. Em 2018, Kim e Josh Zebek, que apareceram no segundo episódio da primeira temporada, entraram com um processo contra a produtora do programa e o Discovery. Segundo o perfil de Josh Zebek no LinkedIn, ele é agricultor, palestrante motivacional e vendedor. O episódio em que o casal apareceu se chama Under Siege, exibido em 8 de outubro de 2016. Na época, eles buscaram ajuda porque porcos teriam destruído parte da propriedade, e o programa entrou em ação para auxiliá-los. No episódio, a família Rainey aparece ajudando o casal a se recuperar depois que os animais supostamente causaram grandes prejuízos ao terreno. Porém, após a exibição, Kim e Josh demonstraram insatisfação com a forma como foram retratados e mais tarde decidiram processar o programa por quebra de promessa. Segundo o Zebek, eles foram apresentados de forma enganosa. O casal afirma que a produção os convidou para participar de um programa que mostraria agricultores experientes, mas que durante as gravações, cenas teriam sido roteirizadas para retratados como inexperientes e desesperados por ajuda, algo que, segundo eles, não correspondia à realidade. Além disso, o casal afirmou que o programa deixou de mostrar uma parte essencial de sua vida fora da rede elétrica, o sucesso da fazenda Revolutionary Roots Farm. Para eles, o programa exagerou dificuldades com o objetivo de criar mais drama, o que acabou gerando críticas e zombarias do público após a exibição. Os Zebek disseram ainda que aceitaram um certo nível de dramatização para fins televisivos, mas não imaginavam que a edição seria tão extrema. Por isso, entraram com uma ação acusando a produção de difamação, distorção da realidade e fabricação de eventos, o que teria prejudicado seriamente suas reputações. Entre as acusações, uma das principais foi a forma como os porcos foram mostrados destruindo a propriedade. O programa deu a entender que havia negligência, mas o casal afirmou que os animais eram usados propositalmente para limpar o terreno de forma natural, com abrigo e sistema de água adequados. Eles também alegaram que as galinhas mortas mostradas no episódio não eram deles e que a narrativa foi manipulada para parecer que a fazenda era desorganizada. Segundo o casal, isso gerou ataques, mensagens de ódio e assédio online, causando sofrimento emocional. Mas afinal, qual foi o desfecho do processo? A justiça acabou rejeitando a ação movida por Kim e Josh Zebek, alegando que não havia provas suficientes para sustentar as acusações de difamação e falsa representação. Mesmo sem acordo financeiro ou punições significativas para o programa, o caso trouxe à tona o debate sobre a diferença entre o que é exibido na TV e o que realmente acontece. Insatisfeitos com a decisão, os Zebek passaram a relatar publicamente sua experiência negativa, especialmente sobre como foram retratados. Nas redes sociais, eles afirmaram ter se sentido enganados pela produção e disseram se arrepender de ter participado do programa, pois acreditam que isso trouxe mais prejuízos do que benefícios para sua imagem como agricultores experientes. Além do caso dos Zebek, outros participantes também entraram com processos semelhantes, alegando que os acontecimentos foram amplificados ou distorcidos. Um exemplo é outro casal que apareceu na segunda temporada, em um episódio exibido em dezembro de 2017, que mais tarde afirmou que certos elementos foram exagerados, como o uso de combustíveis alternativos e o tempo real dos acontecimentos. Apesar das críticas, a família Rainey afirma que o objetivo do programa sempre foi ajudar pessoas a sobreviverem em condições extremas. A experiência da família vivendo fora da rede elétrica e seus conhecimentos de sobrevivência nunca foram colocados em dúvida. Mesmo assim, esses processos levantam uma questão importante. Quanto do que vemos na série é realidade e quanto é influência das exigências da televisão? E você, o que acha da vida de Misty? Uma história trágica ou de superação? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E antes de sair, confira o vídeo que está aparecendo na sua tela agora.